Vou fazer você pode sentar, eu vou fazer um sorteio aqui das mulheres de fé. O que é isso aqui? É um banoffee? Que isso? Das galáxias. Isso aí, é porque isso aí não está em comunhão com Deus, não. Vou aqui, ó. Quem tem fé? Peguei. Bispo Renato! Diácono Saulo! É isso. Ó, faz de conta que não foi na igreja. Tu chega ali para ela e fala assim: aqui, meu amor. Isso. Esse é da Deliciária, é? Da Renata? Não? Da Dani? Ó, Dani, parabéns. Glória a Deus. Quero ministrar antes da ceia uma palavra que Deus colocou no meu coração, que é muito profunda. Então eu peço que você tenha toda a atenção, porque nós vamos ligar a história. Eu preciso que você compreenda cada dia mais a palavra de Deus, mas é uma revelação e ao mesmo tempo é tudo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Acharam? No versículo 9, a oração do Pai Nosso. Jesus diz assim: vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos deixou uma oração e um ensinamento: vocês orem assim. Eu quero ficar aqui no versículo 9, no versículo 10, para a gente entender que ele vai dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então vai falar que Deus está nos céus e o seu nome seja santificado. Depois ele vai falar uma coisa interessante, ele vai dizer: venha o teu reino. Então está mandando o reino, já que ele está no céu, que o reino dos céus venha sobre a ele, sobre nós, sobre a terra. E seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Bom, e todos nós conhecemos. Alguém conhece essa oração do Pai Nosso de cor aí? Não? Tem pelo menos isso, né, irmão? Vai lá, decora aqui, ó, rapidinho. Pai Nosso. É uma mensagem, é uma oração muito, parece ser tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa. Quando vamos investigar, entender o que significa
tua vontade no céu, na terra. Como é que isso funciona? Bom, primeiro eu quero explicar a você de toda a estrutura que nós temos de 66 livros da Bíblia Sagrada, 39 no Antigo e 27 no Novo. Toda essa estrutura que existe, histórica, geográfica, e também relatando sobre a grandeza, a natureza de Deus, é pautada na eternidade. A Bíblia começa com uma terra que estava sem forma e vazia. Aparece Deus da sua eternidade e diz: haja. Começa na eternidade e quando vamos para Apocalipse, termina na eternidade. Todo o palco da estrutura glossária da Bíblia Sagrada, dos testamentos que se interligam, tanto o Antigo como o Novo, toda ela é pautada no conhecimento da eternidade. Começa na eternidade, termina falando da eternidade. Uau! Esse livro é eterno. Quando nós começamos a compreender isso, vamos compreender então o que muda para que exista a Bíblia Sagrada. Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria o homem e a mulher à sua imagem, e a sua imagem os criou para revelar a sua glória e a sua grandeza. Deus deixa uma ordem apenas, que não comece do fruto da sua árvore. Vou plantar aqui essa árvore, apenas vocês não comam do fruto. Se comerem, vai haver as consequências da desobediência. Uma coisa linda que Deus deu ao homem e que se faz Deus se tornar Deus é o direito de escolha, de nós escolhermos. Hoje a sua vida é o resultado de todas as escolhas que você fez no seu passado, positivas ou não, ou de escolhas que fez ou que não fez, que deixou de fazer. Você hoje vive o resultado disso, não tem para onde fugir. Essa é a grande realidade da vida. E quando vamos observar que Eva começa a comer do fruto, então é concebido o pecado no mundo. Adão come e os dois, então, agora vão sofrer uma consequência. E essa consequência três consequências principais que acontecem dentro da teologia. Primeiro, a morte física, porque o nosso corpo não foi gerado e criado por Deus para ter enfermidades, pandemias, doenças, câncer, nada disso. Era para ser são, totalmente sarado, eternamente, porque Deus cria o homem na sua eternidade. Mas depois que o homem peca, a primeira coisa que ele perde é a eternidade, vem a morte física. E todos nós estamos condenados a isso. Um tempo de nascer, de viver e de morrer. Depois, a segunda consequência é que Deus não podia mais descer de tardezinha e se relacionar com Adão e Eva, porque Deus continuava eterno e Adão e Eva não. Então Deus teve que expulsá-los do Éden. E quando expulsa do Éden, Deus volta à sua eternidade e o homem começa a mudar a história. Então, o tempo da eternidade é chamado de Kairos. Kairos, chamado tempo de Deus. Não é o tempo de Deus determinado para fazer alguma coisa, não é isso. Tá? Porque muitas pessoas falam assim, eu estou no Kairos de Deus. Não, todos nós estamos no Kairos de Deus, mas eu quero mostrar a grandeza disso. Deus é eterno, um ser eterno. E essa eternidade, que não existe passado, presente e futuro para Deus, eu quero provar isso para você. Abra sua Bíblia comigo, aqui em Apocalipse, no capítulo 22, lá no finalzinho da Bíblia. Essa aí, se tu errar, meu irmão,
Vai no último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22. No versículo 13, vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O próprio Jesus está falando. Alfa e Ômega são duas letras do alfabeto grego, que representam a primeira letra e a última letra. Então ele está fazendo uma menção do princípio e do fim. Ele é o início e ele é o fim de todas as coisas. É um ser eterno. Aqui no capítulo 4 de Apocalipse ainda, no capítulo 4, no versículo 8, vai dizer o seguinte: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como debaixo das asas. De dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Repita comigo: que era, que é e sempre será. Ele vive na eternidade. Esse plano da divindade de Deus por sua eternidade é chamado de Kairos. Repita comigo: Kairos é o tempo em que Deus vive, no passado, no presente e no futuro. Depois da queda, o homem perde a eternidade. E esse pecado passa a se chamar, dentro da teologia, o pecado adâmico. Todos nós mudamos a natureza. Éramos eternos, como Adão, aliás, nós não, Adão e Eva eram eternos, perdem a eternidade, as 3 consequências, e também perdem a sua natureza. E agora, a natureza do pecado. E a natureza do pecado é a natureza adâmica. Olha que coisa interessante. Então, eu e você, todos nós que nascemos fruto do amor dos nossos pais, nascemos com essa natureza. Por isso, nascemos, vivemos e morremos. Esse tempo, então, para a nossa natureza, aqui na Terra, é chamado de Cronos, que é o tempo do homem. É o tempo contado dos nossos dias. Se você olhar para trás, você vai perceber que, segundo o próprio calendário judaico, desde a criação até hoje, eles acabaram de entrar no Yom Kippur, né? Entraram no ano novo, que o deles não é em setembro, não em dezembro, não em janeiro, dezembro para janeiro. E eles entraram no ano 5.784. Então, desde a criação até hoje, existem 5.784. Mas os antropólogos que falam de 300 bilhões, aí você acredita se você quiser. Se você pegar toda a ordem cronológica da Bíblia e você somar, vai dar literalmente esse calendário, tá? Então, como eles não reconhecem Jesus como divisor da história, eles vêm desde Adão até hoje, 5.784 anos, desde Adão até cá, que vai se morrendo, nascendo, se morrendo, nascendo, e o nosso tempo, Cronos, vai se passando. Agora, o que é interessante, que Deus, Ele era, é e sempre será. A eternidade não muda. Por isso, Tiago vai escrever na sua epístola dizendo assim: Deus é imutável. Ele não pode mudar porque a eternidade não permite mudanças. Mas nós somos seres mutáveis. E quando se passa esse tempo de nascer, viver, morrer, e vem outro, um dia seus avós morreram, veio sua mãe, hoje você está aqui, daqui a pouco você vai ficar velho, vai vir seus filhos, vão continuar a história, e assim vai.
Então esses tempos, formando isso tudo, chama-se de história. O nosso tempo é contado através da história. E aí nós temos acesso a toda a história. Quando vamos entrar na escola, nós temos a época da Revolução Francesa, vamos estudar o quê? História dos homens que passaram, a história bíblica. Então, o relato bíblico hoje, para mim e para você, representa a história. E Deus como um ser que está de Adão até hoje, sem mudança. Aquele que era, aquele que é aquele que sempre será. Diga glória a Deus. Então, quando Jesus vai ensinar a fazer a oração do Pai Nosso, isso é algo muito profundo. Porque não tem como observar sem entender esse contexto. A oração do Pai Nosso, quando diz, venha o teu reino, está dizendo, venha a eternidade. Venha o Kairos. Aqui no Cronos, aqui na Terra, está falando de tempo, né? Está falando de uma visitação da eternidade na Terra. Está falando de uma fusão de tempos. Que Deus, por ser eterno, está no passado, no presente e no futuro. Os dois tempos caminham juntos. A eternidade está caminhando junto com o nosso tempo. Agora, a Bíblia vai dizer que para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Justamente trazendo a conotação de que para Deus o nosso tempo, Cronos, é insignificante diante da grandeza do seu tempo eterno. E qual é a maior dificuldade que nós, como igreja, temos de lidar com o tempo? Não adianta, esse é o maior problema que nós temos, de achar que está demorando, ou que o Senhor se esqueceu, que o Senhor me abandonou, porque não conseguimos prestar atenção de que, ao mesmo tempo que o nosso tempo está passando e estamos construindo uma história, né? A eternidade está junto. O Kairos e o Cronos caminham juntos, só que o Kairos na eternidade e o tempo do homem embaixo, mas eles caminham juntos. Nós podemos mudar o tempo, Deus não. Então não é Deus que chega atrasado, somos nós que somos cansados. Nós vamos observar hoje tantas coisas na Bíblia, que se homens tivessem mudado as suas decisões, as suas vidas teriam mudado, porque a eternidade está aberta. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão e de Isaac, não muda. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho e que vai abrir o mar para eu passar. É o mesmo Deus que fez água sair da rocha e vai trazer água para a nossa sede, no nosso deserto. O mesmo Deus que permitiu que aquele povo andasse naquela região, lá no deserto de Midian, durante 40 anos, suas roupas não se desgastaram, suas sandálias não acabaram. É o mesmo Deus que provê na nossa vida da sua eternidade. Repita comigo, o tempo de Deus é Kairos e o nosso tempo é Cronos. Os dois tempos caminham juntos, mas o nosso tempo, a Bíblia diz que no Cronos é passageiro, é um tempo. Há um versículo da Bíblia de Tiago, no capítulo 3, no versículo 14, que geralmente quando nós vamos realizar alguma cerimônia de velório, eu praticamente uso muito esse texto, porque ele é muito profundo, muito forte. Que Tiago está conversando com um grupo de mercadores de Tessalônica, que era, na época existia o mercantilismo, e eles estavam preparando a sua embarcação para sair de Tessalônica, entrar
no Mediterrâneo, e o que eles queriam entrar para o Mar Egeu e chegar até a Ásia. Existia todo um planejamento, e eles vão fazendo um planejamento, e Tiago chega lá e diz assim: olha aí, calma, o que é a vossa vida, senão como uma neblina? Logo vem e se dissipa. Forte isso, né? Assim é a nossa vida, é uma neblina. Quando eu olho um pouquinho para trás, eu observo, chega a assustar como o tempo passou rápido, como as coisas acontecem, né? Naquele tempo que a gente ficou: Senhor, me tira desse tempo, me tira desse ciclo, me tira. Nós perdemos a grande oportunidade de aprender alguma coisa ali. E aí pedimos tanto para Deus tirar daquele sofrimento, não aprendemos nada com o sofrimento, vamos entrar no outro ciclo de sofrimento, e vamos assim. Tem pessoas que vivem dessa forma, sem entender o que é o Kairos e o que é o Cronos. É passageiro, muito passageiro. E olha que interessante, todo o palco da Bíblia está pautado na eternidade, do início ao fim, porque ele é o alfa e o ômega. Agora olha que interessante, a Bíblia vai dizer que tudo foi criado por ele, feito para ele, para o louvor dele. E Deus onde fica? Então o apóstolo Pedro vai ter uma revelação muito profunda, que na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 19, Pedro vai dizer uma coisa que é muito profunda. Ele vai pegar e vai mexer nas estruturas doutrinárias da igreja. Uau! Que é tema de debate até os dias de hoje. Ele pega e diz assim: porque o Cordeiro de Deus, quer dizer, o Filho de Deus, Jesus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Uau! Ele não foi morto apenas quando Pilatos prendeu e mandou matar. Ele já era o sacrifício previsto antes da fundação do mundo. Então repita comigo: a eternidade já existia. Jesus já estava na eternidade. Deus, quando cria e coloca ele lá e coloca uma árvore, Deus é tão lindo que diz assim: se eles pecarem, eu tenho um plano para eles. Se eles errarem, Cristo, meu filho, já está morto. E estar morto não significa que ele estava morto, porque ele não havia nascido, mas já havia um consenso do Pai, Filho e Espírito Santo, da Trindade, que Cristo já foi designado para morrer se o homem pecasse. Agora eu quero que você vá comigo rapidinho aqui na carta de... Você pode colocar? Para que, senão vai demorar. Gálatas 4:4, por favor. Então, se ele era morto, por que ele não veio depois de Adão e Eva, né? Então vamos lá. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, quando Jesus aparece no palco do Novo Testamento, ele aparece na plenitude do tempo. Ele era morto antes da fundação do mundo, mas existia um tempo para que ele se manifestasse. E Paulo, que inclusive vai falar à igreja de Gálatas, chamando eles de insensatos, porque eles não compreendiam as coisas muito bem espirituais, e vai dizer assim: olha, volta lá por favor no versículo 4, quando chegou a plenitude do tempo, quando Deus determinou, chegou a hora, aí ele envia o seu filho, que estava na eternidade, pronto para morrer pelos nossos pecados. E Jesus teria que viver no nosso tempo, abrindo mão do Kairos. Esse era o sacrifício. Quando a Bíblia diz que Jesus entregou o seu sacrifício, para Deus o problema não é Jesus sofrer, não foi esse. Porque quando Jesus está sofrendo, Deus nem fala com ele.
O mais difícil para Deus foi abrir mão do seu filho da eternidade para viver como homem, sabendo que como homem ele poderia errar, ele poderia pecar e ele poderia perder o seu filho. Deus não tinha medo de que Jesus morresse e que sofresse, porque ele sabia que o seu sofrimento, a sua morte, era a sua vitória. A maior dor do pai foi liberar o filho para viver como um homem. E o apóstolo Paulo vai escrever dizendo que ele não usurpou de ser igual a Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo. Em tudo foi tentado. Viveu como eu e como você. Sai da eternidade, chega à plenitude do tempo, e o seu próprio filho agora vai viver do Kairos para o Cronos. Qual era a diferença? A única diferença que havia entre ele e nós: ele não tinha pecado, porque ele não nasce concebido de uma relação sexual. Ele é colocado pelo Espírito no útero de Maria, que quando engravida faz um cântico. Interessante observar essa história para poder compreender o Pai Nosso. Que eu quero que você compreenda o Pai Nosso. Chega à plenitude do tempo, ele vem como um homem, abre mão da eternidade e entra no Cronos, para mudar o Cronos para a eternidade. Ai, 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 repita comigo: Jesus sai da eternidade, entra no Cronos, para tirar o Cronos do Cronos para a eternidade, para o Kairos. Hoje o nosso tempo só serve para contar histórias. Um dia vão lembrar da sua história, do que você fez, do que você deixou de fazer, de quem você era. Durante a nossa vida, esse tempo, Kairos, sempre nos visita, porque caminha junto. Eu estou aqui, Deus está comigo. Eu vou dormir, a Bíblia diz que Ele acrescenta os seus amados enquanto dormem. A gente está dormindo e Deus está cuidando da gente. Eu lembro uma vez que eu fiz um exame chamado MAP, sei lá. Um negócio que você fica verificando a pressão o dia inteiro. E aí eu fiquei o dia inteiro com aquele negócio inflando aquilo no saco. E eu dormindo, quando eu acabei, entreguei o negócio. Quando eu fui no cardiologista, e ele foi pegar o laudo, ele falou assim: rapaz, o negócio está sério, hein? Eu falei: meu Deus, está muito alto aí, doutor. Ele falou: não, durante o dia, sua pressão é boa, mas quando você está dormindo, olha aqui, ó, 21. Eu falei: ia lá, quando eu estou dormindo. Ele falou assim: e aí, o que eu faço contigo você dormindo? Você pode ter um treco dormindo. Aí você vai para a oração. Essa oração do Cronos, do nosso tempo, que alcança o reino dele, para que ele venha na terra e faça a sua vontade. Pegou? Repita comigo: Deus está nesse lugar. E aí, meu irmão, nunca mais eu fiz esse exame, se dá ou não dá, não importa. Eu sei que todos os dias o Senhor tem me sustentado. Cronos dele entra, e aí acontecem os milagres, porque os milagres não estão aqui na terra. O apóstolo Paulo vai escrever a carta de Éfeso, no capítulo 2, vai dizer que as sortes de bênçãos estão nas regiões celestiais, está no reino de Deus, por isso elas são apropriativas. Eu preciso tomar posse, por isso eu preciso estar no culto, eu preciso clamar, eu preciso levantar as minhas mãos, eu preciso dizer: eu recebo, eu creio, porque todas elas já existem na eternidade. O que precisa acontecer? Essa fusão. Venha o teu reino, venha o teu Kairos no meu Cronos e faça a tua vontade. Que coisa forte, que
coisa profunda. Você quer a vontade de Deus? Não? Ei, você está aqui ainda? Quem quer que a vontade de Deus seja feita na sua vida? Então diga para o seu irmão, a eternidade tem que vir. A sua boa, perfeita e agradável vontade não está aqui, está lá. Quando olhamos para trás, nós vamos observar esse Kairos. Quantas vezes Deus nos visitou? Quantas vezes Deus nos livrou? Quantas vezes Deus entrou no nosso Cronos e destravou a nossa vida? Quantas vezes Deus entrou no nosso Cronos, o Kairos entrou no Cronos e deu um grito, um brado, dizendo: Efatá. E como diz a irmã Rogéria, que eu não sei se ela está aí. Está aí não, Rogéria? Não. Alguém avisa ela que eu estou com saudade. Tem que ficar assim. Cadê o pessoal que vem com ela? Também não veio? Alguém sabe onde a irmã Rogéria mora? Ninguém? Ah, manda um recado para ela. Ó, o bispo falou, te chamou, que ela vem. Então, que eu tava? Ah, ela disse o seguinte, ela veio aqui dar um testemunho e falou assim: eu estou efatada. E na hora que ela falou isso, eu imaginei a gente dentro de um ovo, entrando na farinha de trigo, né? Mais ou menos assim, efatados. A voz que ecoa do trono, trazendo um tempo, trazendo um ciclo, que é capaz de romper com as mazelas do nosso tempo, que é capaz de entrar e romper com as enfermidades, as dores, as consequências que houveram do pecado. É esse tempo chamado Kairos, que quando faz uma fusão, coisas extraordinárias acontecem. Deus seja toda a honra e toda a glória. O ministério de Jesus era o Kairos dele. Essa é muito profunda. Quando Jesus andava como homem, mesmo não sendo Deus, esse negócio de que diz que ele era 100% Deus, 100% homem, isso é mentira. Quem inventou isso aí foi o Leonardo Gonçalves, que cantou, não conhece Bíblia. Escuta isso. Pouquíssimos. Então, foi falar essa asneira aí não sei aonde. Ele era 100% homem. Homem. E aonde ele ia, ele levava o Kairos, levava a eternidade. Ele chegava na aldeia, recebe a cura, seja curado, seja curado, seja liberto. É possível, mesmo nós, com a natureza adâmica que vivemos no Cronos, no BRT nosso de cada dia, nos dai hoje, nas lutas, um dia está empregado, outro dia está desempregado, outro dia está... Mesmo assim, pela nova natureza que recebemos do batismo nas águas, nessa nova natureza o Kairos habita. E o Kairos, quando tem força, quando você chega para alguém e você ora e diz assim: em nome de Jesus agora, todo mal sai. Todo mal que existe no Kairos, no Cronos, vai embora por causa da autoridade que existe no nome daquele que vive no Kairos. O Cronos se submete à autoridade do Kairos. Jesus, ele veio e ele soltou o seu Kairos sobre todos. Vai, peca mais, vai. Ele fez tanto Kairos no nosso meio, que João vai dizer no seu último versículo, que se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não haveria papilos suficientes para escrever. Nós temos acesso a alguns, na ordem sinótica dos evangelhos, mas Jesus fez muito mais que isso. Eu fico imaginando, toda vez que eu vou num lugar muito especial chamado Monte das Bem-aventuranças, eu fico olhando, a gente olha o Mar da Galileia e fico imaginando Jesus sentado e aquela multidão em volta, e alguém chegava e tocava e vai, os mancos, os coxos,
os doentes, os com problemas neurológicos, os com depressão. Botafogo ganhou? Foi isso, não? Tadinho do Botafogo, gente. Vamos orar por eles. Foi tocando, foi fazendo milhares e milhares e milhares de pessoas que não tinham perspectiva de vida. Aquele homem que vivia em Gadá, aprisionado nas correntes. Um dia ele chega em casa. Oi? Cheguei. Você imagina os seus filhos, sua esposa, recebendo aquele homem condenado à morte, são, livre. Uau! Esse poder que existe do Kairos sobre o nosso Cronos. Eu quero que você diga uma coisa muito profunda para você mesmo. Diga: ainda que meu tempo Cronos esteja desalinhado, o tempo de Deus, o Kairos de Deus está sob o controle. Venha teu reino. Traz o teu reino. Traz o teu reino nessa dor que eu estou vivendo. Traz, seja feita a tua vontade. Me liberta, me cura, me transforma. Ai, 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 ai. Emanava tanto poder do Kairos em Cristo Cronos, que ele reúne os seus discípulos, jovem. E ele diz o seguinte: meus discípulos, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Vocês vão pegar escorpiões e serpentes e eles não vão fazer nada com você. Vocês vão orar pelos enfermos, eles serão curados. Vocês vão pregar o evangelho aqui em Jerusalém. Vocês vão descer a Samaria, depois vão para a Judeia. E depois da Judeia vocês vão pegar o Mediterrâneo e vão pregar por todo o mundo. E aonde vocês forem, milagres vão acontecer. Onde Paulo passava, a sombra dele, o seu corpo, o Cronos, com a influência do Kairos, até a sombra dele curava os enfermos. Pedro, quando chega na Cilícia, coloca uma multidão de gente na rua, e Pedro vai passando e a sua sombra, imagina, todo mundo, um monte de moribundo, doente, no meio do caminho. Paulo vai passando e quando ele olha para trás, todo mundo levantando. Sombra. Uau, que coisa. A Fernanda Brum, a pastora Fernanda Brum, ela tem uma música muito antiga, que eu lembrei agora. Eu era muito apaixonado por essa música. E olha que eu não tinha a dimensão do conhecimento que eu tinha hoje, mas eu sabia que essa música tinha um mistério. É uma música que diz assim: dentro de mim habita o poder dos poderes, poderoso e soberano. E todo mundo conhece. Que me livra do fogo. Que isso? Esses são as poletas hoje, né? Bravias. Que me dá vitória nas guerras, me dando forças contra o mal. Que me livra do fogo, das águas bravias. Que me dá vitória nas guerras, me dando forças contra mi menor. Esse poder se chama Jesus. Nome poderoso, é o tesouro de Deus que habita dentro de mim. Ai, 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 ai. Está dentro de você. Há um tempo, quando se fala em Jesus, está falando de Kairos, está falando do Filho de Deus que foi manifesto por sua igreja. E quando ele está dentro de você, ele segura tudo. Já era para você não estar aqui há muito tempo, não?
Se não fosse esse poder chamado Jesus, que te livra do fogo, das águas bravias, que te dá vitória no meio da guerra, te dando força contra o mal. É a manifestação do tempo de Deus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Há uma fusão do Kairos e do Cronos, assim na terra como no céu. Agora eu preciso aprofundar. Porque a eternidade sempre teve em ordem? Não. Bispo, cuidado, hein? Não. Você vai se esquecer de um fato em que na eternidade existiu um anjo de luz, de adoração, que na eternidade quis bagunçar o Kairos, chamado Lúcifer. E ele conspira, e ele vai dizer assim: eu vou ser maior do que Deus. Como Deus não divide a glória dele com ninguém, expulsa. Nem sempre o céu teve controle. Houve a primeira rebelião, não foi na terra, foi no céu. E aí ele é expulso e leva uma terça parte dos anjos que se chamam demônios, esses aí mesmo, que você conhece muito bem. Esses que vieram para perturbar, esses que vieram para matar, roubar e destruir. Quando vamos ler Ezequiel 28, nós vamos perceber que esse Satanás, Lúcifer, juntamente com um terço dos demônios, dos anjos, eles descem. E aonde eles vão parar? Na terra. Quando Deus, que a terra estava sem forma e vazia, quem habitava aqui? Lúcifer, com a terça parte dos anjos. Qual é a proposta da serpente que falou com Eva? Come que tu será maior do que Deus. Ele já tinha tentado isso. É muito profundo. Ele vai dizer: olha, coma do fruto que você vai se tornar como Deus, ou você vai ser maior do que Ele. Isso que enfeitiçou Eva e fez com que Eva comesse o fruto. Agora, a condenação é o seguinte: não existe mais Cronos sem Kairos. E eu vou te provar. Por quê? Porque a eternidade sempre vai existir, só que agora ela está dividida em duas partes: a eternidade do reino dos céus e a eternidade do reino das trevas. As duas são reais e existem. E o mais interessante é que Jesus, quando ele vem e ele morre para salvar a sua igreja, todo homem, eu e você, nós não somos apenas mais Cronos, nós já somos Kairos. O detalhe é para onde você vai. Não tem como mudar isso mais. Jesus, ele divide a história e ele separa, e ele diz: agora a eternidade existe para os dois lados. Porque quando Jesus vai, não vou dizer que ele foi até o inferno, até o Hades, porque a música lá é uma mentira, mas quando ele vai tirar do diabo a chave da morte, da vida, porque durante esses 3 dias que Jesus está morto, ele está indo no lugar onde Satanás está, Hades, Seol, e está dizendo para ele assim: ó, coloca aqui na minha mão, porque você matou um inocente. Por matar inocente, o meu direito é vida eterna, coloca aqui. E o governo do mundo, né, da morte e da vida, passa para a mão de Cristo. Aqueles que estão com ele, por essa chave que ele retoma, que Eva entregou à serpente, agora Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa chave está na minha, na sua mão, ou não. Então não se iluda, nós vamos morrer, mas vamos viver eternamente. Aonde?
Ele abre a eternidade. Quando Satanás entrega, ele diz: agora a eternidade está aberta. E eu vim para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado, porque ele abre a eternidade. Jesus abriu a eternidade. E ele falou assim: agora você vai ficar aí na sua eternidade, vai queimar direto. E quem quiser ficar com você, que fique. Quem quiser a mim, vai ter a vida eterna. Está difícil de entender? Falta a escola bíblica, né, mano? Estão entendendo, sim ou não? Sim. Sim ou não? Entendeu a oração do Pai Nosso? Não ora o Pai Nosso não, para tu ver. Venha o teu reino. É extremamente necessário o seu reino descer. É extremamente a vontade de Deus ser feita, porque isso lhe garante a vida eterna. E faz com que essa mesa tenha um significado. Essa mesa só vai ter um significado para mim e para você, quando nós entendermos isso. Outra coisa, não se tem como viver no Kairos se não for através de uma aliança. Daqui a pouco eu vou erguer a taça e vou falar as palavras do apóstolo Paulo. Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Nós precisamos ter aliança com Deus. Aliança séria com Deus. Não brinque com isso. Não brinque com a sua salvação. A eternidade existe para você. Detalhe é para onde nós vamos viver essa eternidade. O Kairos é o único ponto de apoio. E aí olha que oração inteligente que Jesus disse: Pai Nosso, que ele não ora, ele diz, vocês vão orar assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que ele está dizendo? Replicando a adoração que ele recebe: Santo, Santo, Santo. Então vamos traduzir isso aí: Pai Nosso que estás nos céus, Santo, Santo, Santo é o teu nome. Venha a nós o teu Kairos no meu Cronos, mas olha, seja feita a sua vontade. Aqui no Cronos, como no Kairos. Uau! Se isso acontecer na minha e na sua vida, você não tem noção de quem você vai se tornar. Não pelo fato de viver ou de vencer o diabo, mas pelo fato de uma coisa, e é a mensagem sobre isso que eu vou falar agora: identidade. Toda vez que você vai comprar alguma coisa, eles pedem o teu CPF. Se você for comprar alguma coisa financiada, existe uma coisa chamada score. E se você for um bom pagador, esse negócio vai aumentando. Se você for um má pagador, isso vai diminuindo. E existe um número para que você possa ser aprovado, qualquer ficha que você faça para qualquer coisa. Então, às vezes, você tem até um nome limpo, mas por algumas coisas que têm acontecido, o score estiver lá pouquinho, eles não abrem o financiamento para você. Meu Deus! Isso tudo é verificado através de uma identidade, de quem você é, de como você conduz a sua vida. Vai chegar na Casa da Bahia: eu quero essa geladeira. Vamos lá fazer o carnê. Ih, não pode fazer o carnê. Não dá. Mas eu estou com o nome, não consegue. Você vai no banco pedir para aumentar o seu cartão e diz assim: não tem como aumentar o seu limite. Mas tem aqueles que têm um score alto. E quando chegam lá e falam assim: não, o senhor quer comprar? O senhor não quer levar 2, 3 geladeiras? O senhor não quer tomar um cafezinho? Aliás, se quiser eu te levo em casa. Então você vai ver que diante da realidade, da identidade de cada um, há um respeito ou há um repúdio. Há uma aceitação ou uma negação. Então, se nós tivermos a identidade de Cristo, literalmente,
Se a vontade de Deus é feita na minha vida e na sua vida de verdade, gente, sem brincar, se estamos vivendo essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se estamos vivendo a vontade dele, que acima de tudo é feita no céu, se eu me submeto à sua autoridade, se eu sirvo a ele sem brincadeira, se eu amo de todo o coração, o meu score vai estar alto. Porque é questão de identidade. Por isso, o próprio Jesus falou que vai haver isso. Eu estou usando uma ilustração, mas quando chegarmos diante dele, vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas vamos ver aqueles que vão dizer: servo mau e negligente. Mas Senhor, eu curei no teu nome. Senhor, eu toquei no seu nome. Senhor, era diácono. Senhor, era presbítero. Senhor, era pastor. Eu era bispo. Eu não vos conheço. Quando vivemos no crono, sem influência do Kairos, aí vamos entender porque que Jesus falou: Pai nosso que estás no céu, santo seja o teu nome, mas olha, venha a nós o teu reino, e acima de tudo, seja feita a sua vontade, não a minha. Nós passamos a vida inteira querendo a nossa vontade, casamos com quem queremos, fazemos o que queremos, escolhemos o que queremos. Muitas vezes diante de nós está a morte e a vida, a gente vai lá e escolhe a morte. É um lugar preparado para você, não se iluda. Como para aqueles que dizem não, é um lugar preparado para você também. Essa mesa, ela tem dois significados. E Deus é tão lindo que Ele vai dizer através do apóstolo Paulo assim: examine-se, pois é o único momento que eu não posso falar nada. Eu não posso dizer se você pode tomar ceia ou não. Deus não me permite fazer isso, porque é uma autoanálise. Agora, o que a gente precisa entender, que a ceia é a aliança dos crentes com Deus, significa o Kairos em vigência, por mais um mês. Esse Kairos, ele é forte o suficiente para nos manter de pé, para vencermos o mundo, para vencermos o diabo, para vencermos as tentações, para vencermos as trevas. Mas, se tomarmos de forma indigna, como o texto continua, será para a perdição. Estamos diante da vida e da morte. O apóstolo Paulo diz assim: quando vocês não compreendem isso, por isso que no meio da igreja de Corinto existe tantos doentes espiritualmente e nem poucos os que dormem. O que é dormir? É ouvir e não se ligar, e não perceber que diante de nós, da vida que nós vivemos, existe uma vontade a ser feita, e essa vontade a ser feita muitas das vezes nos exige sacrifícios, nos exige dizer não para o pecado, não para a carne, não para amizades, não para relacionamentos. Se não houver isso, é só um lugar de reunião, mais nada. A única maneira do Kairos descer é através de uma aliança. Quando levantamos o pão e o cálice, nós estamos renovando a nossa aliança com Deus. A aliança é o que sustenta essa fusão de tempo. É na aliança onde tudo acontece. A mesa é o sinal da aliança, da nova aliança. Aliança com o seu compromisso, com a sua fidelidade, com Deus, com a sua obra, com o seu reino. Não leve de brincadeira o seu ministério. Não leve de brincadeira o seu dom. Não brinque com isso. Existe um lugar para todos nós. O detalhe é para onde vamos. A eternidade está aberta.
E ele pegou a chave e abriu a eternidade. Porque a natureza adâmica só nos levava para as trevas, mas através dele podemos viver a vida eterna. O problema é que todos nós temos um hábito, principalmente nos dias de hoje, de dizer: ah, Deus entende, Deus compreende esse meu. Será que Deus entende? Será que o Kairos, o tempo de Deus, é possível entender algumas coisas que a gente faz ou deixa de fazer? Hoje eu estava aqui e uma das irmãs que estavam no café, a pastora Isa me levou até ela. Foi você, né? Não foi? Me levou até ela. E ela falou assim: uma terça-feira eu estava pronto para entregar minha vida para Jesus e o Senhor não fez apelo. E muitas das vezes eu não faço apelo porque, tipo assim, a hora está avançada. E aí eu poderia ter perdido uma alma, porque as pessoas que estão aqui, que vão para o céu, não conseguem ficar mais 10 minutos no culto. Insano o evangelho que você segue. Sabe o que ela falou para mim? Aí eu voltei no domingo, o senhor fez apelo, e eu falei assim: também não vou. Porque é uma luta espiritual. E às vezes eu fico: meu Deus, a hora passou, o que as pessoas têm que trabalhar e tal. Aí eu perco uma alma. Por causa dos crentes que vão para o céu, mas não conseguem ficar muito tempo na igreja. O céu vai ser um lugar muito estranho para você. Imagina, você ficar lá eternamente, culto. Você vai pedir para descer. Você tem um elevador aí que eu preciso descer, preciso visitar. Lá tem samba lá embaixo, tem pagode lá embaixo, tem cerveja, eu preciso descer, aqui está muito chato. Aqui é todo mundo, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Afinal de contas, as festinhas, as coisinhas, não, aleluia, oh, que chato, eu preciso descer. Mas pode ter certeza. Não vou falar isso. Quem sabe lá não tem um elevadorzinho num canto. Se tiver alguém, podia ter isso. Um lugar chato. Onde que a gente aprende a eternidade? Aqui. Quanto mais tempo você ficar aqui, mais comunhão você tem com o céu. Você vai sair daqui hoje, o que tem de bom para fazer, irmão? Fala sério. O que tem de ver? Fantástico. Guerra do Iraque e guerra do Iraque. Guerra de Israel. É o cara que estrupou não sei quem, não sei o que. Tu vai dormir perturbado, tu nem dorme. Aí tu sai daqui é porque eu estou para ver um tempão, Netflix, eu preciso ver o VT do Flamengo. Esquece, ontem a gente tirou de vocês qualquer possibilidade. Ah, eu preciso, porque o Gabigol foi expulso. É porque eu preciso ver. Eu preciso me preparar, que eu durmo cedo. Aonde? Aonde que a gente dorme cedo, gente? Só tirar uns velhinhos, de repente tem no nosso meio que dorme 8 horas da noite, já passou até, o cara está desesperado. Mas fora isso, que horas que a gente vai dormir? Sabe o que a gente faz de 10 às 2 da manhã? Isso aqui, ó, no celular. Fulana. Olha, aí chama. Olha aqui a foto dessa fulana. Olha! Ela é da igreja. Facebook, Instagram, mente vazia do inferno. É o que a gente faz, eu também faço isso. Fica passando, quando eu vejo uma hora já passou, e o que eu aprendi? Nada. Não vi o que é de bom? Nada. Essa é a realidade. Como vamos para o céu se temos aversão ao culto, ao tempo, à manifestação de Deus? E eu não vou mais pecar, eu não vou mais errar, que quase que eu perdi essa alma. Ah, essa alma também bem rebelde. Um dia foi e aceitou Jesus, graças a Deus. Então hoje, eu quero que você curva a sua cabeça.